vamos nesse momento ouvir a exposição da Santa Palavra. Nosso amado irmão, servo do Senhor, estará expondo a nós a Santa Palavra. Som. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Você que está na sua casa, ou até mesmo você está aí no hospital acompanhando essa live, você pode estar até mesmo dentro de um presídio neste momento. Eu quero pedir a sua atenção por alguns minutos. Eu tenho algo de Deus para você nessa noite. Você que está aí mesmo cabisbaixo, eu quero lhe pedir que você acompanhe essa live, porque Deus tem algo a fazer para a sua vida nessa noite. Através da palavra, Deus falou nos louvores, Deus falou através da direção desse culto, e Deus vai falar através da palavra com a sua vida. Então eu quero te pedir que você compartilhe essa live para o máximo de pessoas, para que vidas possam ser edificadas, restauradas, salvas através dessa live pela palavra, amém? Quero pedir aos irmãos aí que estão em casa ou aqui mesmo no templo, abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, somente o versículo de número 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. E apenas o versículo de número 25. Deus abençoe a vida do pastor Anderson, da sua esposa. Deus abençoe a vida do pastor Fábio, de todos que aqui estão nessa noite, que vieram aqui para engrandecer o nome do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu vou repetir. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém, meus amados. A Bíblia diz que depois que Jesus ele realizou o milagre dos peixes e pães, Jesus então ele começa a se despedir da multidão. Quando ele realiza esse ato milagroso, é bem provável e verdade que havia uma multidão se alimentando daquilo que o mestre havia proporcionado. E pelos históricos, os estudiosos, a Bíblia vai dizer que Jesus, naquele ato, naquele momento, era praticamente mais ou menos ao pôr do sol. Ele vai se despedir da multidão e em seguida ele vai falar com os discípulos, dar uma ordem. A Bíblia vai dizer que Jesus ele dá a seguinte ordem para os seus seguidores, os discípulos. Fala, olha, eu quero que vocês entrem dentro desse barco e atravesse este mar para outra banda. Eu acredito e creio que Jesus, ele não estava pedindo com uma certa delicadeza, não, mas eu preciso que vocês entrem no barco. A Bíblia diz que ele ordenou. E quando a Bíblia fala de ordenação, ordenança vindo de Cristo, eu entendo que é uma ordem. Quando Cristo ele vai ordenar a esses homens, a Bíblia vai dizer que Cristo, Jesus, ele vai subir até o monte para orar, para falar uma vez mais com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. E quando ele sobe ao monte, os discípulos haviam acatado a sua ordem. A Bíblia então vai nos dizer que esses homens, ele entra dentro do barco e eles seguem a jornada na qual Cristo havia falado, atravessar o mar. Jesus deu uma direção.
eu quero que vocês atravessem. Ele deu o percurso, a direção é aqui, é o mar. E quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que a quarta vigília da noite, ou seja, trazendo para os nossos horários brasileiros, trazendo nossos dias atuais, era aproximadamente 3 horas da madrugada. Quando chegou mais ou menos nesse horário, a quarta vigília da noite, às 3 horas, a Bíblia então vai dizer que as coisas já não estavam muito bem no mar. As coisas já não estavam aquela calmaria, porque quando eles entraram no barco, o mar estava tranquilo. Quando eles acataram a ordem de Cristo, o mar estava maravilha. Eles acharam que iria ser uma travessia normal, como qualquer uma. Eles acharam que iria ser apenas uma viagem que Cristo ordenou. Mas a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, ou seja, às 3 horas da madrugada, no escuro, a Bíblia vai dizer que o mar estava agitado. A Bíblia vai relatar que as ondas do mar estavam açoitando aquele barco. A Bíblia vai dizer que o vento era ao contrário. Uma coisa é quando o vento assopra ao meu favor. Quando o vento está ao nosso favor é uma coisa maravilhosa. Quem é que não gosta? Quando o vento bate nas costas, quando as coisas vão de bem a maravilha, é coisa boa. É o vento soprando a teu favor. Mas a Bíblia relata que o vento estava ao contrário. E para piorar a situação, as ondas estavam açoitando o barco. Então eu imagino, 3 horas da manhã, num barco que não seria muito grande, pequeno, com 12 homens a bordo, o vento ao contrário, as ondas açoitando aquele barco. Pensa no desespero. 12 homens que andavam 24 horas com Jesus, desesperado, dentro do barco. O barco agitava para um lado, o barco parecia que ia virar para o outro, o barco dava aquela chacoalhada e aqueles homens desesperados. Eu quero lhe dizer nessa noite que o seu barco não vai virar. Se foi Jesus realmente que falou com você, atravessa. Se foi Cristo que te deu uma ordem, entra no barco e vai. Você precisa confiar na palavra que Ele ordenou a você. Você precisa confiar naquilo que Cristo disse para você. Você precisa entrar no barco e ir adiante. Você precisa atravessar esse mar. Mas a onda, o vento estava provocando medo, crise, desespero, pavor, terror. E eu entendo e quero conjecturar nessa noite. A Bíblia não diz, mas quando a gente lê a palavra, a gente tem uma certa maneira de raciocinar, calcular o fato da época. A mentalidade, a consciência, o pensamento daqueles 12 homens dentro do barco. Talvez eles estavam pensando, nossa, Jesus mandou a gente para o meio do furacão. Cristo mandou a gente para ser açoitado no meio das ondas. Será que nós estamos em pecado, estamos em dívida com o céu? Ou será que Jesus não quer mais a gente, despediu, havia escolhido a gente, mas agora não quer mais? Porque não tinha como pular fora do barco. Porque senão iria morrer. Não tinha um salva-vida. Falei, não, vamos abandonar o barco aí, porque o negócio aqui está feio. Vamos falar para Jesus que não dá. Não tinha como. Ou eles tinham que enfrentar, ou eles tinham que enfrentar. Ou eles tinham que permanecer no barco, ou eles permaneceram no barco. Não havia uma rota de fuga, não havia como escapar dessa situação. Não tinha como fugir. O que Deus quer que você entenda nessa noite, aqui nesse templo, aí na sua casa, você que está vendo essa live, é que independente
da fúria do mar ou do vento ao contrário, Jesus está mandando você enfrentar. Jesus está dizendo: olha, eu te chamei para ficar dentro do barco. Não adianta você querer fugir da provação, porque aonde você vai, o vento vai atrás de você, a onda vai atrás de você. Deus, Ele quer que você vença nessa noite essa crise na sua família, essa crise no seu casamento. Deus, Ele permitiu isso acontecer porque Ele quer colocar em você, criar em você uma estrutura inabalável, para quando vir outra tempestade, você permanecer de pé. Aí estava todo aquele apavor, aquele cenário crítico, aquele cenário apavorante. Mas aí eu estava lendo a palavra e meditando. Eu tenho o costume de ler o texto, reler 300, 400 vezes. Porque o efeito está na palavra, mas o conteúdo maior está nas entrelinhas, nos detalhes. Como assim? A Bíblia diz que Jesus, ele se despediu da multidão, certo? E ele foi fazer o quê? Foi orar. Enquanto isso, antes dele subir para orar, falar com Deus, ele deu uma ordem aos discípulos: você pega, entra no barco e vai. O que eu entendo com isso é que, e eu aprendo nessa noite, enquanto você está sendo provado pelas ondas, pelo vento ao contrário, tem alguém orando por você. Enquanto você está passando essa dificuldade, tem alguém de joelho dobrado e a boca não pode, pedindo a Deus, falando: não deixa perecer, cuida, sustenta, não deixa morrer nessa prova. Enquanto o vento está açoitando o teu barco, as ondas estão balançando o teu barco, tem alguém intercedendo por você. Tem alguém intercedendo por você. Em nome de Jesus, essa noite eu venho na autoridade do Espírito Santo dizer para você: não desista. Existe alguém orando por você. Existe alguém pagando preço de joelho dobrado. Ei, por mais que seja essa fúria, Deus, Ele ainda está no controle de tudo e de todas as coisas. Essa tempestade vai passar. Porque é fácil. Quando chega o momento da crise, a gente é ser humano. Surge aquela ira, aquele pensamento: não, isso aqui não dá mais para mim, eu vou deixar de lado. Eu não quero mais, eu vou abandonar. É muita coisa, é muito vento. O homem é carne e osso. Passa o pensamento pela cabeça. A vontade de parar de desistir. A vontade de pular fora do barco. Mas o interessante é que Jesus havia chamado eles. Não era a escolha do homem, era a própria escolha de Deus. Então, se Deus te chamou, por favor, erga essa cabeça. Se foi Cristo que te escolheu, de fato, continua no barco. Ele vai balançar, ele vai ser agitado, mas ele não vai afundar, porque quem te chamou, quem te escolheu foi Deus. Continue no barco do teu casamento, porque foi Deus que preparou isso. Continua no barco da tua família. Não desista dos teus filhos que estão dando trabalho. Não desista de orar pelo seu marido que está na beira do bar. Não desista de orar pela tua família que dá muito trabalho, porque Deus mandou e Ele está no barco. Foi Jesus que mandou você entrar no barco. Então Ele vai chegar na hora certa, no meio dessa crise, dessa tempestade. A Bíblia vai dizer que a quarta vigília, olha lá quem vem, todo poderoso. A Bíblia diz que na quarta vigília, Jesus, ele aparece andando em cima das águas. Jesus, ele aparece andando em cima das águas, no meio da tempestade, no meio do vento ao contrário, no meio daquelas ondas açoitando, no meio daquela turbulência toda, Jesus aparece andando.
E Jesus não está com a cara de desesperado. Ele aparece andando em cima das águas. Sabe o que eu entendo com isso? Que aquilo que me provoca medo, aquilo que me provoca terror, que me deixa apavorado em crise, Jesus vem andando em cima daquilo, porque as ondas estavam provocando medo naqueles homens, mas Jesus mostrou para ele que ele estava no controle até da natureza. Ele estava andando em cima. Aquilo que está provocando em você medo, Jesus hoje vai aparecer andando em cima para mostrar para você que quem manda é Ele. O vento pode balançar, pode assoprar, a tempestade pode açoitar o barco, mas quem manda é Deus. Ele aparece andando em cima das águas. Não, você não entendeu. Ele não está embaixo, Jesus está em cima. Ele é rei, Ele manda, Ele está no controle. Ele está em cima da tua tempestade. Ele tem um domínio. Ele tem o domínio de tudo. O centro é Ele. Quando Ele pisa sobre o mar e anda, Ele queria que os discípulos entendessem: quem manda é eu. A natureza está submissa a mim. Se eu falar para vento, para mar, eles param. Porque Jesus tinha autoridade. O inimigo conhece a voz de Jesus. Os demônios sabem a voz de Cristo, conhecem de longe. A natureza, os animais também conhecem a voz dele. Então ele tem autoridade na vida, autoridade na voz dele. Quando ele aparece, os discípulos veem um homem andando em cima das águas. O primeiro pensamento está na Bíblia: é um fantasma. Aí eu comecei a meditar nisso. Falei, poxa, os 12 homens andavam com Cristo. Ver um homem de branco andando, eles acharam que era um fantasma. Depois de ver os pães se multiplicarem, depois de ver os peixes multiplicarem, depois de ver mulheres e homens ser curados de cegueira, paralisia, depois de ver Jesus expulsando demônios, legiões, podia ser diferente. Falei, não, olha lá Jesus vindo em cima das águas. Não. Mas não foi assim. Eles acharam que era um fantasma. E sabe o que eu entendi com isso? Que a provação daquele momento havia cegado eles. Não deixe as ondas do mar cegar você. Não deixe essa crise fechar, bloquear a sua visão. Você precisa olhar além de tudo isso. Que tudo isso é um propósito. Que toda essa turbulência vai passar. Que Deus não vai te deixar nessa prova, nessa situação, porque isso é temporário para você. Não foi o diabo que provocou aquele agito todo. Uma coisa é, existem provações, ventos ao contrário, que eu mesmo provoco, por causa dos meus erros. Por causa dos seus erros, você provoca vento e ondas ao contrário. Existe vento ao contrário e ondas que açoitam nosso barco, que já não é mais a gente, que é o diabo. Mas também existe ventos e ondas ao contrário, que é o próprio Deus. E nesse cenário, não foi o diabo, não foi eles, mas foi o próprio Deus que permitiu isso acontecer. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Se está acontecendo é porque Deus permitiu. Se está passando pelo estreito é porque Deus permitiu. Se Ele está chacoalhando a tua figueira é porque Ele permitiu. Não tem para onde correr, Ele permitiu. E se Ele permitiu, você precisa extrair o propósito de tudo isso. Você precisa dar graças na provação, na tribulação, na bonança. Você precisa entender que a permissão dele está acima de tudo, a vontade, o querer dele está acima de tudo. Quando eles vêm, eles acharam que era um fantasma. Aí Jesus, olha que interessante,
Jesus vai dar um brado, falar: ei, não tem mais, sou eu. Agora você pensa, no barulho das ondas, no meio do mar, o vento já provoca outro barulho. Como é que eles conseguiram ouvir a voz de Jesus no meio daquela bagunça, no meio daquele barulho, no meio daquele zum, zum, zum todo? Como é que eles conseguiram ouvir? Jesus ainda não estava perto, Jesus estava meio longe ainda. Jesus, ele só deu um brado com voz alta: sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Quando ele fala, as ondas já reconhecem, o mar já reconhece a voz dele, a natureza já começa a reconhecer. Falou: pá, agora a gente não pode mais. Nosso limite era só até aqui. Daqui para frente já não pode. Daqui para frente é o homem, é o Todo-Poderoso. Daqui para trás a gente açoita o barco, o vento vem, a gente faz uma bagunça aí nessa situação. Mas aqui para frente, depois que ele falou, tá falado. Aí é com eles. Aí é Jesus. Com Jesus ninguém pode. Aí já é Jesus que entrou em cena. Ei, vai chegar o momento que Jesus vai entrar na tua vida. Vai chegar o momento que Cristo vai entrar na tua casa. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, essa situação da sua vida vai mudar. A tua família vai mudar. Jesus vai entrar na sua casa nessa noite. Ele vai mudar o quadro da tua história. Ele vai te tirar desse cativeiro. Essa onda hoje vai parar. Esse vento vai parar, porque Cristo já bradou em teu favor. Jesus já deu um brado em teu favor, dizendo: não temas, porque sou eu. Não tenha medo, não temas, não pense em correndo, não abandone o barco, porque sou eu que estou indo ao seu encontro. Jesus começou a andar ao encontro daquele barco. Jesus começou a andar em cima das águas para ir ao encontro do barco. Aí Pedro foi o mais ousado. Falou: se é o Senhor mesmo, se é o Mestre, se é o Todo-Poderoso, então dê-me a ordem para que eu vá de encontro com o Senhor em cima das águas. Aí Jesus fala: então vem, sai do barco, vem. Aí Pedro, ele começou a andar em cima das águas. Aí eu começo a entender que ele começou a desfrutar do sobrenatural de Deus. Ele começou a experimentar uma nova experiência com um milagre sobrenatural. Pedro começa andando em cima das águas. Mas tem um porém. Ele está andando. Mas a Bíblia vai dizer: sentindo Pedro que o vento era ao contrário, ele começou a afundar. Sabe por que Pedro afunda? Porque ele tirou os olhos de Jesus e pôs os olhos no vento. Sabe por que você se afundou nas drogas, na depressão, no pecado? Porque você tirou os olhos de Cristo. Você tirou os olhos de Jesus e pôs o olho no vento. Você tirou os olhos de Jesus e colocou seus olhos no adultério e começou a afundar. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe por que essa provação já era para ter passado há muito tempo na tua vida e ainda não passou? Porque você deixou de colocar os olhos em Cristo. Seus olhos ainda estão no vento. Seus olhos ainda estão no problema. Você fica indignado com o tamanho do problema. Mas o problema não passa. Mas é isso, é aquilo. E quem é maior na tua vida? O teu problema ou o Deus que você serve? O que é maior na tua história, na tua família? O teu problema ou o Deus que você serve? Deus, ele é maior do que tudo. Pedro afundando, ele bradou: salva-me. Aí Jesus pegou, estendeu a mão, pegou Pedro e puxou para fora do mar, do fundo do mar. Ele vai erguendo Pedro. Eu aprendo que quando a gente cai, quando a gente começa a afundar, só tem um que vem pegar na nossa mão e nos erguer de volta: é Jesus de Nazaré.
Mas para isso ele teve que pedir socorro. Salva-me. E nessa noite Jesus quer salvar você dessa depressão. Jesus quer te tirar desse vício. Jesus quer te tirar desse cárcere. Jesus, ele quer te tirar dessa UTI, desse hospital, dessa clínica de recuperação. Ele quer te tirar da situação caótica, dessa crise, da situação difícil, desse deserto, desse mar, dessa provação. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero falar para você que está aí na sua casa. Essas vozes aí que fica, se mata, toma veneno, amarra uma corda no pescoço da árvore, passa a faca no pescoço. Isso é o diabo tentando acabar com a sua vida. Sua família não está nada bem e você está naquele momento depressivo, se afundando. Você procura refúgio em tudo quanto é lugar, mas ainda não procurou em Cristo. Isso é uma fortaleza que o diabo lançou na tua mente. Essas brigas cotidianas na tua casa que não para. Isso é o inimigo cirandando. Mas hoje Jesus vai entrar. Eu não consigo te ver, mas você nos vê nessa noite pela live. E eu quero perguntar se você quer aceitar Jesus, ou você se afastou e hoje quer se reconciliar com Cristo. Se você aceita Cristo nessa noite, comenta nos comentários: eu quero aceitar Jesus. Ou vai no privado, manda uma mensagem: eu preciso de ajuda. Eu não consigo largar as drogas, eu não consigo parar de adulterar, não consigo parar de beber, de fumar. Eu preciso de ajuda. E Jesus foi naquele barco para ajudar aqueles homens. Jesus entrou naquele barco e a tempestade já acalmou. Sabe quando as coisas vão melhorar? Quando Jesus entrar na sua vida, no barco da sua vida, as coisas vão acalmar. Vai existir provas, lutas, mas Ele vai estar com você. Se você quer voltar, você está sem força para voltar, coloque a mão no seu coração, na sua casa. Feche os teus olhos que eu vou orar por você e nós já vamos encerrar. Se você precisa de uma ajuda aqui, tem uma equipe de obreiro, a liderança da igreja vai te acudir, vai te socorrer. Chama no privado aí: eu preciso de ajuda. Eu não consigo parar com isso, com aquilo. Eu quero falar com o pastor da igreja, me ajuda. Deixe o seu comentário, o seu contato, que a liderança vai falar com você. É você mesmo aí que está do outro lado dessa câmera, dessa live. Talvez você não é daqui, é de outro lugar. Deixe seu nome para a oração. Hoje Jesus vai entrar na sua casa e as coisas vão mudar. Fecha o teu olho. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que consola, entra nessa casa agora. Espírito Santo, limpa essa mente, esse coração. A tua palavra diz que a tua unção é aquela que despedaça o jugo. E eu profetizo que esse jugo vai ser quebrado agora, em nome de Jesus. Eu profetizo que essa fortaleza do diabo na sua casa vai sair agora, em nome de Jesus. Esse peso nas suas costas, na sua consciência, Cristo vai remover agora, em nome de Jesus. Toda obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria que foi feita para acabar com o teu casamento, nessa noite vai ser cancelada, aniquilada pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo um ambiente de paz essa noite. Eu profetizo sobre a sua casa um ambiente de bonança. Que Jesus vai estar no controle da tua história. Que Jesus possa escrever o teu nome no livro da vida. Você que está aceitando Ele aí, você que está se reconciliando com Ele, mas não tem força. A Bíblia diz: diga ao fraco que eu sou forte. Jesus é a tua fortaleza. Deus, Ele vai fortalecer você nessa noite, e você vai permanecer nos caminhos dEle. Essa é a minha oração, profetizando salvação para a tua casa, restauração sobre a tua família, em nome de Jesus.